1 Coríntios capítulo 15, do versículo 35 até o versículo 49. Diz assim a palavra do Senhor: Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, a outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se em corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Texto da palavra do Senhor continua o assunto começado pelo apóstolo Paulo no início deste capítulo, que é a respeito da ressurreição do corpo, não é? Nós já vimos aqui que neste capítulo 15, Paulo passa a instruir a igreja a respeito da doutrina da ressurreição do corpo. E já vimos aqui que a doutrina da ressurreição do corpo, ela compreende que Cristo ressuscitou dentre os mortos, e assim também todas as pessoas ressuscitarão no último dia. O apóstolo Paulo diz que Cristo é o primogênito de entre os mortos. É aquele que primeiro ressuscitou, para que agora todos, pelo seu poder, também ressuscitem no último dia, no dia da consumação do século. Nos versículos 1 a 19 deste capítulo, Paulo deixa claro duas verdades. Primeiro, que a ressurreição de Cristo é a base do Evangelho. E segundo, que a ressurreição dos mortos é indispensável para a vida cristã. Não tem como ser um cristão se não crer na doutrina da ressurreição e não crer na ressurreição de Cristo. Nós vimos do versículo 20 ao versículo 34 que Paulo reafirma a doutrina da ressurreição, mostrando que a ressurreição de Cristo é a garantia da vitória prometida pelo Evangelho, a vitória da salvação, e que o sentido da vida cristã está na ressurreição de Cristo. Nós vimos que o fato de Cristo ter ressuscitado, esta é a garantia de que todos ressuscitarão, é a garantia da vitória sobre a morte, é a garantia da vitória sobre o pecado. E no texto desta mensagem, Paulo responde duas perguntas aos crentes de Corinto que ainda ou estavam duvidando do ensino bíblico da ressurreição. Logo no começo do capítulo 15, Paulo faz esta
exortação, dizendo que alguns dentre eles estavam negando a doutrina da ressurreição. E agora, já no final do capítulo, a impressão que dá é que novamente o assunto surge e Paulo novamente precisa trazer argumentos para convencê-los ou para instruí-los a respeito dessa doutrina tão importante, não é? No versículo 35 que nós lemos, diz assim: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E essa pergunta tem o sentido de que eles estavam questionando como alguém pode ressuscitar. Como alguém que já morreu, foi queimado, foi dilacerado, a terra já destruiu o seu corpo, como pode ressuscitar? Esse é o sentido dessa pergunta. E a segunda pergunta que Paulo responde nesse texto é: e em que corpo vem? Então, se é que existe ressurreição, qual é o corpo que vai ressuscitar? Que tipo de corpo que vai ressuscitar? E apesar de todos os argumentos da Escritura, aqueles crentes estavam influenciados pela filosofia da sua época, que aceitava a imortalidade da alma, mas não aceitava a imortalidade do corpo. Essa era uma filosofia comum na época do apóstolo Paulo. E aqui nós fazemos um parênteses para refletir sobre quantos cristãos atualmente, influenciados pelas filosofias mundanas, têm duvidado das doutrinas bíblicas, como a criação, a própria ressurreição, a doutrina da volta de Cristo. Porque muitos, ao invés de crerem na Escritura, dão ouvidos às filosofias mundanas, e isso estava acontecendo na igreja de Corinto. Aqueles crentes daquela igreja, apesar de toda a explicação, de toda a fundamentação que Paulo deu, fundamentação na Escritura, ainda continuavam duvidando da ressurreição. E aqui então nós podemos refletir nesse texto sobre as respostas de Paulo quanto à doutrina da ressurreição. Uma das respostas que Paulo dá aquelas pessoas que estavam questionando ainda a doutrina da ressurreição é que a ressurreição tem explicação no poder criador de Deus. Como que se explica a ressurreição? Então, se explica exatamente no argumento de que Deus é o Deus criador. Nós vamos ver isso aí do versículo 36 ao versículo 41. E aqui o apóstolo Paulo se utiliza de algumas comparações de coisas que nós já conhecemos, coisas que estão ao nosso redor na criação que Deus fez. E a partir daquilo que nós já conhecemos, o apóstolo Paulo está argumentando que Deus é o Deus que fez tudo aquilo que nós já conhecemos. Portanto, a sua criação é uma resposta para o fato de que Ele é o Senhor que traz a vida e que traz, então, a ressurreição. Aqui nós vemos que esse poder criador de Deus, ele é percebido no processo de germinação de uma semente. Essa é uma das figuras que Paulo se utiliza aqui nesse texto. O poder criador de Deus é visto na germinação de uma semente que é lançada ao solo. Então, nesse aspecto, a ressurreição implica que primeiro o corpo morre para depois ressuscitar. Se você olhar no versículo 36, inclusive o apóstolo Paulo se utiliza aqui de uma palavra, uma expressão de quem já se dirige àqueles que duvidam mais de uma vez. Então ele diz insensato, ele diz tolo, você ainda não entendeu, você ainda não compreendeu, com todo argumento, você continua sendo insensato. E ele diz assim: o que semeias não nasce se primeiro não morrer. Então, nesta figura da semente, o apóstolo Paulo está argumentando que o poder de Deus
é por ele que uma semente lançada na terra, ela germina depois de morrer e ela produz o seu fruto. Então, a ressurreição, ela implica em que, de fato, primeiro o corpo precisa morrer. Assim como a semente lançada no chão, ela morre na terra e assim, então, ela germina. Aqui nós vemos também o apóstolo Paulo argumentando que, a partir da ideia de que a doutrina da ressurreição está fundamentada no poder criador de Deus, ele implica que a ressurreição, ou melhor, a ressurreição implica que o corpo lançado na terra é inferior àquele que há de ressuscitar. E aqui, no versículo 37, diz assim: e quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Então, continuando na figura da semente, Paulo está dizendo, você lança uma semente no chão, mas o que nasce dela, embora seja uma planta relacionada às características daquela semente, ela é diferente da semente. O que vai nascer é a planta. Com isso, Paulo está dizendo que a ressurreição implica que o corpo lançado na terra é inferior ao que há de ser ressuscitado. Logicamente que a ideia aqui é que há uma continuidade. As características do corpo ressurreto são as características daquele que foi sepultado. Contudo, a ideia é que esse corpo há de ser superior. Ainda nós vemos aqui, nesse mesmo argumento de Paulo, que a ressurreição implica que o novo corpo será superior e será gerado pelo poder de Deus, né? Se você, daqui a pouco vamos ler o versículo 38, mas nós vamos ver aqui que assim como o lavrador lança a semente no chão e dali em diante o processo de germinação e da origem do seu novo corpo é resultado do poder de Deus. Ou alguém já viu um lavrador lançar a semente na terra e ele ter que fazer alguma coisa para que a semente cresça? Alguém já viu isso acontecer? Não. O lavrador lança a semente na terra e o processo da germinação é de Deus. E assim também, na comparação do apóstolo Paulo, o corpo da ressurreição será o resultado da ação poderosa de Deus. Veja que ele está usando figuras que nós conhecemos. Às vezes nós achamos tão banal lançar uma semente na terra e daqui a pouco ela cresce e produz frutos. Mas isso é algo especial, é sobrenatural. E é a partir desse argumento que Paulo fala, a semente não morre, cresce, e germina, e frutifica. E isso tudo acontece pela ação poderosa de Deus. E na ressurreição, o princípio é o mesmo. No versículo 38, diz assim, mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Ele está chamando a semente de corpo, né? E ele está dizendo que a semente, como um corpo lançado ao chão, a esta semente Deus lhe dá o corpo que lhe aprouve. Aquilo que nasce da semente é o que Deus quis fazer produzir a partir daquela semente. Portanto, quando nós vemos aqui esse poder criador de Deus, nós vemos que esse poder criador de Deus ele é percebido no processo de germinação de uma semente. Mas esse poder criador de Deus, que serve como base para o apóstolo Paulo defender a doutrina da ressurreição, ele é percebido também na diversidade da criação. Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, e ele fez a criação de forma diversificada. No versículo 39, nós lemos o seguinte: nem toda carne é a mesma, porém,
Uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Paulo está dizendo que a criação de Deus, ela é diversificada. Deus fez o homem, Deus fez os animais, entre os animais existem diferentes espécies, e aí nós vemos que o poder de Deus é visto na criação, uma vez que ele fez seres diferentes uns dos outros, e os seres viventes são distintos entre si. Agora, qual é a dificuldade para Deus em proporcionar aos seus servos um corpo diferente, superior, na ressurreição? Se ele é o Deus que criou todas as coisas, diversificando a sua criação, qual é a dificuldade para esse Deus em nos dar um corpo superior ao que temos hoje? Um corpo diferente do que temos hoje. Paulo está dizendo, não há dificuldade nenhuma para Deus, uma vez que ele é o Deus que exerce o poder criador. Então Paulo demonstra, meus irmãos, que o poder de Deus, visto na sua criação, é o mesmo poder pelo qual ele garante a ressurreição. Mas esse poder criador de Deus, que Paulo usa como argumento para levar aqueles crentes que duvidavam da ressurreição a crerem nessa doutrina, esse poder criador também, ele é percebido nas diferenças estabelecidas por Deus entre os elementos da criação. Veja aí comigo no versículo 40, Paulo diz assim: também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Na criação de Deus, há elementos no céu e na terra que demonstram maior exuberância do que o outro, maior glória do que o outro. Há elementos grandes e elementos pequenos, e essa diversidade da glória do que Deus criou é um argumento de Paulo para mostrar que, de fato, o poder criador de Deus é o argumento para nós termos a convicção de que este Deus é o Deus que traz o corpo à ressurreição. Então, assim como Deus fez corpos diferentes na terra e no céu, assim como Deus fez os elementos com glórias distintas, assim também os corpos na ressurreição serão diferentes em glória em relação aos corpos anteriores à ressurreição. O corpo da ressurreição será infinitamente mais glorioso do que o corpo anterior à ressurreição. Se Deus criou os elementos e neles nós vemos glórias diferentes, qual a dificuldade de Deus em trazer à ressurreição o corpo glorificado? Então, meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo está trazendo a resposta que aqueles irmãos fizeram à pergunta: como acontece a ressurreição? Como pode isso acontecer? E Paulo, usando figuras da criação de Deus, ele demonstra que o Deus que trará o corpo à ressurreição é o Deus que criou todas essas coisas com poder, com sabedoria, com glória. O próprio apóstolo Paulo, aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 14, diz assim: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Veja só, Deus ressuscitou a Cristo e da mesma forma Ele ressuscitará a nós através do quê? De que maneira? Pelo seu poder. Nós não temos todos os detalhes a respeito da ressurreição.
E logicamente que Paulo não traz todos os detalhes da ressurreição, até porque a revelação que Deus lhe deu, a inspiração neste aspecto foi limitada ao que Deus queria revelar. Portanto, o que nós temos que fazer é nos contentar com aquilo que Deus revelou a nós. Nós não sabemos exatamente a forma como Deus vai fazer os corpos ressurgirem à vida. Então, tudo que nós imaginarmos de como vai ser, como que vai acontecer, é especulação. E nós não sabemos exatamente como serão esses corpos ressurretos. O que nós sabemos é que eles serão superiores. O que nós sabemos é que eles serão glorificados. O que nós sabemos é que eles levarão em si as características do que nós somos hoje. Assim como uma semente lançada ao chão, o que cresce dela é característico da semente. Mas nós sabemos que a ressurreição está fundamentada no poder de Deus. Nós sabemos que os corpos ressurretos continuarão sendo as pessoas que sempre foram, contudo, terão um aspecto superior em relação ao corpo anterior. Se não cremos, meus irmãos, se alguém não crê na ressurreição, se alguém nega essa doutrina, se alguém duvida da ressurreição, certamente este nega o Evangelho, nega a centralidade do Evangelho de Cristo. Todo aquele que crê em Cristo necessariamente precisa crer na doutrina da ressurreição. Se porventura há dúvidas, procure esclarecer. Mas é necessário de fato estar convencido de que haverá a ressurreição no último dia, assim como Cristo ressuscitou. Mas aí nós caminhamos um pouco mais no texto e vamos ver uma outra resposta do apóstolo Paulo em relação aos questionamentos que foram feitos ali pelos crentes da igreja de Corinto. Não todos, mas alguns. E Paulo traz a resposta de que a ressurreição resultará em corpos superiores aos atuais. Essa ideia já foi ventilada nos versículos anteriores aqui, mas agora Paulo vai trazer detalhes a respeito deste aspecto. Ele, respondendo à pergunta, que tipo de corpo haverá na ressurreição? Que foi uma das perguntas que fizeram ao apóstolo Paulo. Então agora ele vai dizer que a ressurreição resultará em corpos superiores aos atuais. O que Paulo disse nos versículos anteriores, que nós acabamos de expor, forma a base para o argumento da superioridade do corpo ressurreto em relação ao corpo anterior da ressurreição. Acompanhe comigo aí no versículo 42, diz assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Ou seja, tudo que Paulo disse até agora, tudo que ele argumentou, usando a figura dos elementos da criação de Deus, ele está dizendo e comparando, assim também é a ressurreição dos mortos. E aqui Paulo se utiliza principalmente da figura da semente que morre e germina um corpo diferente daquele que foi lançado na terra. E ele faz isso para mostrar que o corpo da ressurreição será diferente. Nós vemos no versículo, ainda no versículo 42, a outra parte dele, que Paulo diz assim: semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Aqui ele vai mostrando a superioridade do corpo ressurreto. E, então, em primeiro lugar, ele diz que o corpo que nós temos antes da ressurreição, como a semente, ele é semeado na terra, mas na ressurreição, esse corpo que é semeado na corrupção, ressuscita na incorrupção. O corpo atual, ele está sujeito aos efeitos do pecado
e por isso esse corpo se corrompe com o tempo, se corrompe com as enfermidades, se corrompe com o desgaste natural. Então, quando você perceber que o seu corpo está sofrendo por causa da doença, por causa da dor, por causa de tantos efeitos que estão sobre nós, lembre-se, o seu corpo é corruptível, ele está sofrendo os efeitos do pecado, e isso é natural. É assim mesmo que vai acontecer na minha vida e na sua vida. Agora, o apóstolo Paulo diz que o corpo da ressurreição, ele será superior porque ele não sofrerá mais os efeitos do pecado. Ele será incorruptível. É o que ele diz, que o corpo é semeado na corrupção e ressuscita incorruptível. Esse é o corpo que habitará a eternidade. Um corpo que não mais sofrerá a corrupção do pecado. Outro argumento que Paulo utiliza aqui para mostrar que na ressurreição o corpo será superior ao atual. Ainda no versículo 42, ele diz: semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Ou seja, a morte é o acontecimento que evidencia a todos qual é o salário do pecado, não é isso? Quando a morte chega, fica evidente para nós qual é o salário do pecado. Como diz o apóstolo Paulo, o salário do pecado é a morte. E essa foi a sentença de Deus ao homem, conforme registrado lá em Gênesis, que diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, meus queridos, a morte evidencia a desonra provocada pelo pecado. O sepultamento de uma pessoa é marcado pelo senso de humilhação. Aquela pessoa que teve a sua vida interrompida, tudo que ela estava fazendo teve que deixar de ser feito. Até mesmo sonhos que ela ainda tinha. Muitos partem estando no auge da força, e a morte chega e humilha o ser humano. Exatamente porque o corpo que nós temos é um corpo que sofre a desonra dos efeitos do pecado, mas o corpo da ressurreição não carregará mais a presença do pecado. Este corpo será um corpo glorioso. É o que Paulo diz: semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. O corpo da ressurreição é superior ao corpo que nós temos agora. Mas Paulo ainda continua nessa mesma direção, no versículo 43, mostrando que o corpo da ressurreição é superior. Ele diz: semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. O corpo na morte evidencia fraqueza. O corpo na morte evidencia limitação, incapacidade. Qual de nós é capaz de adiar a morte? Quando chegar, não tem como. Quando chegar, chegou. Isso mostra a nossa fraqueza. Isso mostra a nossa incapacidade. Isso mostra a nossa limitação. Porque o corpo que temos é um corpo vencido pelas adversidades. O corpo da ressurreição será um corpo imortal. Este será gerado pelo poder de Deus e não mais estará sujeito às limitações do corpo anterior. Por isso que Paulo diz:
semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. E aí, o apóstolo Paulo termina esta série de argumentações mostrando que o corpo da ressurreição é superior, quando ele diz aí no versículo 44, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. O corpo natural, a que Paulo se refere, é o corpo terreno, que depende da alma para manter-se vivo. Quando a nossa alma sai do corpo, o corpo morre. Esse é o corpo terreno, o corpo natural. O corpo espiritual a que Paulo se refere é o corpo superior da ressurreição. É o corpo adaptado e transformado para habitar a eternidade. Um corpo sustentado não mais pela alma, ou não somente pela alma, mas um corpo sustentado pelo poder do Espírito Santo. Por isso ele é um corpo espiritual. E Paulo aqui volta a um argumento bíblico, lá de Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando ele diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. É o que ele diz aí no versículo 45, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O homem terreno é o homem que tem as características do primeiro Adão, aquele que foi criado do pó da terra, e nele Deus soprou o fôlego de vida e tornou-se alma vivente. E esse corpo natural é esse que foi criado da terra, é esse que vive enquanto a alma está mantendo a sua vida. Agora, o apóstolo Paulo, ainda no versículo 45, diz assim: o último Adão, porém, é espírito vivificante. O apóstolo Paulo usa essa expressão do primeiro Adão e o último Adão, referindo-se primeiro ao Adão criado do pó da terra, e Jesus como sendo o segundo Adão, ou o último Adão. Os dois são representantes da raça humana. O primeiro, representante de todos os homens. Todos estão em Adão, porque foram criados como descendentes dele. O segundo Adão é Cristo, representante de todos aqueles que foram chamados, escolhidos, salvos, de maneira que em Cristo nós podemos ter a vida. Então Paulo aqui faz uma referência a Cristo. Essa é uma referência a Jesus. Enquanto o primeiro Adão recebeu o sopro de vida, e isso era necessário para que ele se tornasse alma vivente, o segundo Adão, ele é o autor da vida. Ele é espírito vivificante. Ele é aquele que produz a ressurreição. O segundo Adão, diferente do primeiro, é aquele que, como ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, o apóstolo Paulo diz no versículo 46, mostrando que o corpo natural antecede o corpo espiritual. No versículo 46, ele diz: mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Com isso ele está dizendo que Adão foi criado, e Jesus, sendo o eterno Filho de Deus, se encarnou. O primeiro Adão foi criado, o segundo Adão, sendo o eterno Deus, desceu da sua glória e se fez carne. Ele não foi criado, ele é o Deus encarnado. No versículo 47, ele diz: o primeiro homem é formado da terra, ele é terreno, o segundo homem é do céu. Então, o corpo natural, o nosso corpo natural, esse que nós temos aqui agora, tem as características do corpo do primeiro Adão.
O corpo espiritual, aquele ressurreto, terá as características do corpo do último Adão, Jesus Cristo. O nosso corpo na ressurreição será um corpo espiritual. Teremos as características do corpo de Jesus. Jesus, depois da sua morte, ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele ressuscitou o corpo glorificado. Inclusive, ele leva as marcas nas suas mãos. E Jesus foi assunto aos céus, não em espírito. Ele foi assunto no seu corpo espiritual. Assim como nós também seremos e estaremos com ele eternamente. Vejam o versículo 48 e 49, que dizem: como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Neste momento, nosso corpo tem as características do corpo natural, o corpo do primeiro Adão. E ele diz: e como é o homem celestial, aqui referindo-se a Cristo, tais também os celestiais. Após a ressurreição, nosso corpo será semelhante ao corpo de Cristo. E assim, versículo 49, como trouxemos a imagem do que é terreno, assim como o nosso corpo traz a imagem do homem natural, devemos trazer também a imagem do celestial. Primeira carta de João, capítulo 3, ali o apóstolo João diz assim: amados, agora somos filhos de Deus. Ele fala agora, referindo-se ao momento em que estamos aqui, que ainda não estamos com Ele na eternidade. Então agora já somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Meus irmãos, o corpo da ressurreição é superior ao corpo terreno. E Paulo nos mostra nesse texto, a partir desses argumentos que ele se utilizou. Nós vivemos a vida toda, muitas vezes desde que nós já começamos a nos entender por gente, nós vivemos a nossa vida toda almejando algo melhor, não é assim? Nós almejamos um carro melhor, nós almejamos sempre uma casa melhor, nós estamos sempre almejando uma igreja melhor, a gente nunca está satisfeito. Nós estamos sempre almejando alguma coisa melhor. Agora é uma questão para nós pensarmos. Será que nós estamos vivendo a expectativa e desejando ardentemente o dia em que teremos um corpo melhor? Será que essa tem sido uma preocupação, um sentimento do nosso coração, aquela expectativa do dia da ressurreição? Será que nós temos tido essa expectativa ardente no nosso coração do dia em que o nosso corpo será superior àquele que temos hoje? Uma das coisas que acentua o nosso mundanismo, o nosso secularismo, que acentua o nosso apego àquilo que é passageiro, é exatamente isso. A falta da ardência no coração por aquilo que Deus nos prometeu para a eternidade. E o nosso coração se apegando às coisas que são meramente passageiras. Às vezes nosso coração está tão arraigado às coisas desta vida que deixamos de almejar o que Deus tem preparado para nós no dia da ressurreição. Só pode viver a expectativa desse corpo superior aqueles que em seus corações já creram em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que nós, meus irmãos, tenhamos no coração a expectativa, o desejo, que nós almejemos esse corpo melhor, que nós tenhamos essa necessidade de pensar nesse dia
da ressurreição, como sendo um dia que o nosso corpo será agora não mais um corpo corruptível, um corpo fraco, um corpo contaminado pelo pecado, não mais um corpo natural, mas um corpo glorioso. Nós podemos desejar coisas melhores aqui na terra, mas o nosso coração não pode ter nestas coisas um apego idólatra, ao ponto de apagar do nosso coração o desejo pela eternidade e o desejo pela ressurreição. Nós vimos aqui nesse texto as respostas de Paulo quanto à doutrina da ressurreição. Nós vimos que uma das respostas que Paulo traz é que a ressurreição tem explicação no poder criador de Deus. Então, para aqueles que perguntavam como que pode acontecer a ressurreição, então Paulo traz a explicação dizendo que o Deus que criou todas as coisas, e nós podemos ver ao nosso redor toda a criação de Deus, esse Deus criador é o mesmo Deus que pelo seu poder nos ressuscitará. A segunda resposta de Paulo, respondendo, mas como que será esse corpo? Paulo responde dizendo que a ressurreição resultará em corpos superiores aos atuais. O que não está revelado para nós, guardemos em nosso coração para que vejamos quando ressuscitarmos e estivermos com o Senhor, mas creiamos naquilo que já está claro para nós. Muitas vezes nós queremos procurar respostas, mas não cremos naquilo que já está revelado. Creiamos no que a palavra do Senhor nos ensina e que esta doutrina seja para nós o consolo, algo que traz força, algo que nos traz esperança, algo que enche o nosso coração de alegria, saber que Deus nos ressuscitará para a eternidade com Ele.